Bem-vindos mais uma vez, amigos, ao Prophecy Odyssey Bible Study espetacular. Você pode conhecer o futuro, e esta noite será outro exemplo de um estudo fantástico sobre profecias bíblicas, um dos meus favoritos. Estamos muito gratos por estarmos aqui com vocês na cidade de Nova York novamente. Sinto-me muito encorajado pela dedicação daqueles que estão vindo noite após noite. E mais uma vez queremos dar as boas-vindas àqueles que estão assistindo online. Sabemos que há grupos em todo o mundo neste momento que estão ouvindo isso em um dos 14 ou 15 idiomas diferentes, em igrejas, em lares de todo o país, e estamos muito felizes com os testemunhos que estão chegando. O estudo desta noite, e a propósito quero lembrá-lo de que você terá uma cópia dele. Ele trata da profecia do tempo mais longo e você pode fazer o download no site da Prophecy Odyssey. Esperamos que você aproveite toda a série de 15 partes e há uma apresentação bônus em que compartilho o meu testemunho, mas esses estudos realmente o ajudarão a entender os ensinamentos fundamentais de Daniel e Apocalipse. Bem, vamos começar esta noite com um fato surpreendente. E eu gosto de fatos surpreendentes. E aqui está um fato surpreendente. Bem, você diria da história e da ciência. A ponte Hong Kong-Zhuhai é a mais longa travessia marítima do mundo. A estrutura consiste em uma série de 3 pontes estaiadas, um túnel submarino e 4 ilhas artificiais que ligam Hong Kong à China continental. Essa vasta estrutura se estende por mais de 34 milhas, uma ponte com 34 milhas de largura, e atravessa o delta do Rio das Pérolas. A ponte atende a 11 cidades ao redor da Bahia, que abrigam um total de 68 milhões de pessoas. Estive na região, amigos, e quero lhes dizer que há muita gente na China. Por ser uma área de navegação muito movimentada, uma seção dessa ponte colossal mergulha sob a água, permitindo que as barcaças passem, e um trecho de 4 milhas passa por cima da água, permitindo que os navios passem por baixo dela. A estrutura exigiu cerca de 1 milhão de metros cúbicos de cimento para suportar os terremotos e os tufões sazonais. A ponte HZM foi projetada para durar 120 anos e teve um custo estimado de 18 bilhões de dólares. O projeto Mammoth começou em 2009, levou quase uma década para ser concluído, devido a atrasos e preocupações com a segurança. E 19 homens morreram durante sua construção, o que, aliás, é o dobro do número de mortos na construção da ponte Golden Gate. A ponte mais longa do mundo. Quase. Na verdade, a ponte mais longa do mundo é a cruz que liga a terra ao céu. A Bíblia nos diz que Jacó sonhou com uma escada que ia da terra ao céu e que os anjos de Deus subiam e desciam por essa escada. E Jesus disse que essa escada representa a sua vida. Cristo é o mediador. Ele é a escada rolante que possibilita que cheguemos ao reino por meio da cruz. Agora, em nosso estudo desta noite, estudaremos a mais longa profecia bíblica. Algumas pessoas acreditam que a profecia bíblica mais longa seria aquela que começa com a criação de Adão e tem aqueles 3 épicos que tratam de 2000 anos de Adão a Abraão, 2000 anos de Abraão a Jesus, 2000 anos do dia de Jesus até o nosso dia, e mais 1000 anos em que vivemos e reinamos com Cristo, 7000 anos, um dia com o Senhor é como 1000 anos. Isso não é realmente uma profecia, é uma espécie de teoria. Vamos falar sobre o que seria a profecia mais antiga que trata da purificação do santuário e vamos falar sobre uma profecia do Antigo Testamento que predisse tanto o nascimento quanto o batismo de Jesus. Você sabia disso? Vamos dar uma olhada no livro de Daniel que trata do santuário na terra e do santuário no céu. Apertem os cintos de segurança, temos muito a estudar. Deus nos dá essas profecias para que possamos estar preparados. E a outra razão pela qual Ele nos dá profecias. Lembrem-se, Jesus disse que quando isso acontecer, vocês saberão que eu sou Ele. Quando Ele prediz coisas e elas acontecem. Dizemos que posso acreditar em Sua palavra e então posso acreditar que Ele pode me salvar. E perdoar meus pecados e que Ele está voltando. Portanto, as profecias existem realmente para aumentar nossa fé. Amém. Sem fé, você não pode agradar a Deus.
Pergunta número 1. Vamos direto ao nosso estudo desta noite, pois temos muito a tratar. Vou falar rápido. Tentem não falar muito rápido para que a tradução da IA não os acompanhe, mas vocês precisam ouvir rápido. O profeta Daniel teve uma visão incrível que se encontra no capítulo 8 e no capítulo 9, na qual ele viu um carneiro com 2 chifres. O que esse carneiro representa? Então deixe-me ler para você o livro de Daniel. Vou começar com o primeiro versículo do capítulo 8. No 3º ano do reinado do rei Belsazzar, apareceu-me uma visão. Daniel, depois daquela que me apareceu na primeira vez, eu a tive na visão. E aconteceu que, enquanto eu estava olhando, eu estava em Suzã, a cidadela que fica na província de Elão, e tive a visão, e eu estava junto ao rio Eli. Levantei os olhos e vi que, ao lado do rio, havia um carneiro com 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e ele subiu por último. Muito bem, talvez recebamos a visita do carneiro e do bode em nosso estudo desta noite. Lá estão eles, certo? Ouçam o que acontece. A propósito, no capítulo 7 de Daniel, os 4 reinos são descritos por 4 animais impuros: o leão, o leopardo, o urso e esse outro animal carnívoro indefinido. Quando você chega ao capítulo 8 de Daniel, agora há animais limpos. Os pastores lidam com ovelhas, cabras e carneiros. Na verdade, acho que posso pular para as respostas nos slides agora mesmo, e isso nos ajudará a progredir melhor. Qual é a resposta para a primeira pergunta? O carneiro que você viu com 2 chifres são os reis de quem? A Mídia e a Pérsia dizem que um surgiu primeiro, mas o segundo era maior. O reino da Mídia começou primeiro. Se você ler Daniel 6, ele diz no ano do rei Dário, o Medo. Mas mais tarde surgiu Ciro, o persa, e o Império Mediano meio que caiu e o Império Persa ficou muito maior. A pergunta número 2. Em seguida, Daniel vê um bode com um grande chifre entre os olhos. E o que isso significa? Quem é o bode que vemos nessa visão do bode e do carneiro? A resposta é dada em Daniel, capítulo 8, versículos 21 e 22. O bode macho é o reino de quem? É Grécia, e o chifre grande entre seus olhos é o primeiro. É o primeiro rei. E quando ele é quebrado, 4 se levantam em seu lugar. O primeiro rei que surge é o forte Alexandre, o grande. Quando ele morre jovem quando é forte em meio ao seu poder. Ele morre, consegue conquistar o mundo, mas não consegue conquistar a si mesmo. E depois de um banquete de bebedeira, ele fica com febre. Não se sabe se foi envenenamento ou malária, mas ele morre sem nenhum ar realmente forte, e seu reino é então dividido entre seus generais. 4 reinos surgirão dessa nação, mas não com seu poder. Eles não tinham o mesmo poder centralizado que Alexandre tinha. Marchou com seu exército 11.000 milhas em cerca de 10 anos e conquistou os persas. Vocês já ouviram falar da Batalha dos 300 espartanos, que foi antes de Alexandre, mas os gregos eram uma nação guerreira, e o pai de Alexandre, Filipe da Macedônia, fez com que Alexandre aprendesse com Aristóteles e alguns dos grandes filósofos, e ele era muito bem instruído e um grande tático militar. E seu reino se espalhou, e veja o escopo e o mapa do Império Grego que Alexandre espalhou. Mas depois ele morreu, e quando estava morrendo, alguém lhe perguntou quem reinaria em seu lugar, e ele disse: o mais forte. E é assim que geralmente funciona. E seus 4 generais começaram a dividir seu império entre eles. E agora temos esse bode com 4 chifres, que é uma imagem real. Não se trata de efeitos especiais. Assim, os 4 chifres representam os 4 generais que assumiram o poder sobre partes do império quando Alexandre morreu, e eles podem ver suas divisões aqui. Havia um que estava bem ao leste e outro ao sul, os Ptolomeus, a Seleucios ao leste e ao norte, Cassiander e Lisímacos.
E assim temos essa divisão de seu reino entre esses 4 generais. Agora, eu mencionei que incluía Antíocos, que era até mais tarde, mas na verdade Lisímacos era o número 3. Um chifre pequeno surge de um dos 4. O que isso representa agora? Você notou que até agora o anjo está dizendo a Daniel exatamente quem são esses reis? O anjo diz Pérsia, Grécia. Mas o anjo não nos dá uma resposta exata. Então precisamos consultar a Bíblia, pois na época em que o anjo estava dando essa visão a Daniel, ninguém teria sonhado que Rômulo e Remo, naquela aldeia de Roma, se tornariam um império mundial. E por isso nem sequer lhe dá um nome, porque naquela época eles não tinham um nome. Um chifre pequeno brota de um dos 4, que poder ele representa? Do reino do Noroeste. O texto nos diz que um chifre pequeno surge desse império grego, o domina e ele se transforma no quê? O reino de Roma, Cláudio César. E agora estou lhe dando as escrituras. Cláudio César ordenou que todos os judeus saíssem de Roma. Sem dúvida, Roma estava no controle naquela época. E como os judeus estavam se rebelando e os cristãos estavam associados aos judeus, ambos foram perseguidos. Você pode ler em Lucas capítulo 2, quem foi que disse a todos os judeus para virem e serem tributados em sua aldeia natal? Augusto César, Roma estava governando, eles eram os governantes incontestáveis durante o tempo de Augusto César, eles tinham algo chamado Pax Romana, que significa que a paz romana durou cerca de 40 anos e apesar dos problemas de Augusto César, ele realmente manteve a paz, acreditava em ter uma família forte e era um líder forte. Roma começou a se desintegrar quando os secretários estavam administrando tudo e os imperadores romanos estavam apenas indo às orgias e vivendo para o prazer hedonista. E foi aí que Roma começou a se desintegrar. Você pode ler onde Pilatos, que foi nomeado por Roma, ele disse, devo crucificar o rei de vocês? Eles disseram, não temos outro rei a não ser César. Lembre-se disso. Portanto, o chifre pequeno que surge de uma das divisões do Império Romano está se referindo à Itália e a Roma. E é o Império Romano e está realmente falando sobre 2 aspectos dele durante a Roma pagã. Eles perseguiram os judeus. Nós sabemos, é claro, que eles destruíram Jerusalém, destruíram o templo, executaram Jesus sob a insistência de alguns dos líderes religiosos. Mas depois, à medida que o cristianismo cresceu a partir de Roma, você sabe, dentro de 100 anos após a morte de Cristo, agora havia mais cristãos gentios e judeus. E isso explodiu em torno do Império Romano, e eles foram perseguidos por Roma. Então Roma é o outro poder sobre o qual você está lendo em Daniel 8. Lembre-se de que estamos estudando Daniel 8 agora. E vamos para Daniel 9 em 1 minuto. Foi dito a Daniel que esse chifre pequeno contaminaria o santuário. Quanto tempo faltava para que ele fosse purificado? Agora vem a profecia do tempo. Isso vai ser muito emocionante, então você precisa ouvir com atenção. O anjo disse a Daniel por quanto tempo? Por 2.300 dias, então o santuário será purificado. Agora, o que isso significa, e algumas de suas versões da Bíblia podem dizer 2.300 tardes e manhãs, ambas as traduções funcionam. Deixe-me explicar do que se trata. Uma vez por ano, com que frequência? Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, era o que chamamos de Yom Kippur, ou Dia da Expiação. E ele fazia a purificação do santuário uma vez por ano. Portanto, se você disser 2.300 dias de expiação, quantos anos são? Acontece uma vez por ano. São 2.300 anos. Se você simplesmente disser 2.300 dias, se um dia é um ano na profecia, são 2.300 anos, portanto não importa como você o faça, são 2.300 anos com os quais estamos lidando nessa profecia. Quer você diga que há dias de expiação que ocorrem uma vez por ano, ou que são simplesmente dias proféticos, e um dia é um ano na profecia, certo? O que aconteceria? O santuário seria purificado? Isso se refere ao sacerdote purificando o santuário judaico? Não pode ser que tenha sido destruído? Lembre-se de que quando Jesus começou o seu ministério, ele disse ao povo judeu,
Tirem as ovelhas, as cabras, as pombas e todos os animais que vocês estão vendendo. Vocês transformaram o templo em um bazar. A casa de meu pai deve ser uma casa de oração para todas as nações. Vocês o transformaram em um covil de ladrões. Ele disse a casa de meu pai, e Jesus ensinava diariamente no templo. A Bíblia diz que vocês se lembram. No final de seu ministério, quando os líderes religiosos rejeitaram seus ensinamentos, ele saiu. Sabe o que ele disse? Sua casa foi deixada para vocês desolada. Aí disse aos discípulos que não adorassem o templo. Em breve não restará aqui pedra sobre pedra. Cristo disse: destruam este templo feito por mãos humanas, e em 3 dias eu o levantarei. E eles disseram que foram necessários 46 anos para reformar o templo. Como vocês vão levantá-lo em 3 dias, mas a Bíblia diz que ele falou de seu corpo. É na ressurreição, quando Cristo ressuscitou, após sofrer por nossos pecados, a igreja nasceu. E você é o templo de Deus. Paulo, pois a purificação do santuário não se refere apenas às pessoas, mas Deus tem um santuário no céu. Você se lembra do estudo de ontem à noite? Moisés construiu o santuário com base no padrão de um santuário celestial, amém, onde Cristo intercede e é nosso sumo sacerdote agora mesmo. A Bíblia diz que ele está à direita do Pai, suplicando, e nunca vive para interceder por nós. Temos um sumo sacerdote fiel, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus é nosso sumo sacerdote no verdadeiro santuário celestial, mas ele tem um santuário na terra. Como o santuário no céu poderia precisar de limpeza? Bem, toda vez que você pecar, quem leva seu pecado? Quantos acreditam que nossos pecados são lavados pelo sangue de Jesus? O que Jesus está pleiteando diante do Pai neste momento? Seu sangue. Nossos pecados sempre estarão no sangue de Cristo, no santuário celestial, ou algum dia serão purificados? A Bíblia não diz que ele virá sem pecado para a salvação quando vier? E quanto ao santuário na terra, ele foi contaminado. O que foi que se contaminou? Veja em Daniel 8, versículo 12, que está na sua tela agora, e lá estará. Por causa da transgressão, um exército foi entregue ao chifre. Esse é o chifre pequeno, o poder da besta, para se opor aos sacrifícios diários. Os sacrifícios diários, quando as pessoas vinham buscar perdão por meio do sangue do cordeiro. E o que aconteceria? O poder da besta diz que você não é perdoado pelo sangue do cordeiro, você é perdoado pelo sacerdote. Você é perdoado pelo poder da igreja, ou pelo papa, ou por qualquer outra coisa. Mas a Bíblia diz que você pode ir diretamente a Jesus. Não precisa ir a um padre para ser perdoado, amém. Você não precisa orar a um santo para ser perdoado. Você pode ir diretamente a Cristo por meio do Espírito Santo, amém. E a verdade seria lançada ao chão. Então, você concorda que durante a Idade das Trevas a verdade foi jogada por terra? A verdade sobre a salvação ser um dom foi corrompida. A ideia de que podíamos nos dirigir diretamente a Jesus foi corrompida. A ideia de que tínhamos que confessar nossos pecados a um padre não está na Bíblia, ou que os bebês deveriam ser batizados ou iriam queimar no inferno. O limbo não está na Bíblia, nem o purgatório. Deixe-me ler algo para você, e eu realmente não quero ofender ninguém, pois quero enfatizar mais uma vez que há pessoas boas em muitas igrejas. As igrejas ortodoxas, as igrejas católicas são boas pessoas cristãs, mas deixe-me dar um exemplo de algumas das coisas que mudaram quando a igreja abandonou os ensinamentos bíblicos e os substituiu pela tradição. A Bíblia ensina que não devemos nos curvar diante de estátuas, o que é chamado de segundo mandamento. Amém. A Igreja Católica Romana disse que devemos nos curvar diante das estátuas. Você sabia que elas estão lá e vão para o México e para a Espanha? E a Bíblia ensina que todos pecaram, exceto Jesus. A Igreja Católica Romana diz que Maria não tinha pecado. A Bíblia diz que Jesus é o nosso único mediador entre Deus e o homem, 1 Timóteo 2,5. A Igreja Católica diz que Maria é uma comediadora com Cristo. A Bíblia, e onde está isso na Bíblia? E que Maria é nossa comediadora é uma tradição que eles obtiveram da mitologia. A Bíblia ensina que Cristo ofereceu seu sacrifício na cruz de uma vez por todas. A Igreja Romana ensina que toda vez que o padre celebra a missa, ele está ressacrificando Jesus. A Bíblia ensina que todos os cristãos são santos e sacerdotes. Somos um reino, uma nação de sacerdotes. Não lemos isso ontem à noite? Efésios 1,
1 Pedro 2,9. A Igreja Romana diz que os santos e sacerdotes são uma casta especial dentro da comunidade cristã e que o Papa tem o poder de declarar uma pessoa como santa e que devemos rezar para que o Papa Francisco realmente, ele declarou 2 papas como santos em um único evento. Em um único evento. Agora pense nisso por um minuto. Se você tivermos um santo a quem possamos rezar e que possa interceder por Deus e perdoar nossos pecados, e você tem um homem na terra que tem poder suficiente para criar um santo, o que é mais poderoso? O santo que ele está criando ou aquele que está criando o santo? Isso coloca muito poder em um ser humano. Isso faz sentido? Amigos, esses são fatos que estou compartilhando com vocês com base na Bíblia. A Bíblia ensina que não devemos chamar nenhum líder religioso de pai. Foi o que Jesus disse. Não chame nenhum homem de pai. Você pode chamar seu pai de pai. Ele quis dizer, não chame nenhum líder religioso de pai. Se você tiver um pai no céu. No entanto, é claro que a Igreja Católica e algumas outras igrejas ensinam isso. A Bíblia ensina a não orar em vão, repetindo o que Jesus disse, como fazem os pagãos. E isso significa que quando você vai se confessar e eles dizem para repetir essa oração 20 vezes, Salve Maria ou Pai Nosso, isso é chamado de repetição vã. Deus não se impressiona com o fato de você apenas... A oração deve ser a conversa inteligente de seu coração com a mente de Deus. É uma espécie de insulto ficar repetindo a mesma coisa como se ele não tivesse ouvido você na primeira vez. Ele sabe o que você precisa antes mesmo de você pedir. Ele não quer sua repetição vã. A Bíblia ensina a confessar seus pecados a Deus, porque somente Deus pode perdoar seus pecados. Isaías, a Igreja Católica Romana, diz que você deve confessar seus pecados a um sacerdote. Essa é apenas a ponta do iceberg. A verdade foi lançada por terra e diz que o poder dessa besta seria praticado e prosperaria. Mas foi feita uma profecia de que Deus purificaria o santuário na terra e no céu, haveria um dia celestial de expiação. Vejamos o que aconteceu no número 5. Como Daniel reagiu quando viu o poder do chifre pequeno perseguindo o povo de Deus e distorcendo a verdade? Daniel já era um homem idoso nessa época e quando viu a tremenda perseguição, não apenas o que os romanos fariam aos judeus, que sua nação seria destruída e o templo seria destruído, partiu seu coração, mas também viu o Israel espiritual de Deus, sendo queimado em uma fogueira, entregue aos leões, levado para as colinas e perseguido. Será que Daniel se importava com seu povo? A oração mais bonita da Bíblia é a oração de Daniel no capítulo 9 de Daniel. Leia-a quando ele estiver intercedendo pelo povo. Diz que eu, Daniel, estou em Daniel 8, versículo 27, desmaiei e fiquei doente. E fiquei atônito com a visão. Mas ninguém entendeu, ele não entendeu. Talvez tenha contado a seus amigos Henry e Ian Michel que eles não entenderam. E ele sabia que eventualmente Deus viria e lhe daria uma resposta. Mas o anjo não conseguiu terminar de explicar a visão, porque ele fisicamente não aguentou e desmaiou. Então Deus vai dizer, bem, acho que nunca entenderemos. Mas Deus pensa nas eras, anos depois Deus volta, anos depois para você é o próximo capítulo. Capítulo 9. O anjo retorna como resultado de Daniel estar lendo a Bíblia e orando. Sabe o que Daniel está lendo sobre a profecia? Daniel estava lendo a profecia de Jeremias que dizia que depois de 70 anos o povo de Deus voltaria para casa e ele disse, Senhor, já se passaram 70 anos, quando o Senhor vai responder a essa oração? Quanto tempo o Senhor vai durar com o seu povo? Quanto tempo falta para o Messias chegar? Esse é o conteúdo e o pensamento da oração dele. E Gabriel chega e diz, Daniel, quando você começou a orar, eu saí do céu. E aqui estou eu no final de sua oração, os anjos vão muito rápido. Fizeram todo o caminho do céu para a terra sem serem parados e receberem uma multa. Porque não há polícia rodoviária que possa pegar um anjo. E no capítulo seguinte, o anjo retorna para completar a profecia. Quanto tempo foi o período adicional incluído na visão? Vá para a sua Bíblia, temos que ler isso. Daniel, capítulo 9. E não podemos ler o capítulo inteiro, não conseguiremos concluir o estudo. Mas quero que você pule para o versículo 25. E ele diz aqui. Vamos ver sim, vá para o versículo 22. E ele, o anjo, me informou e falou comigo e disse, ó Daniel, eu vim agora para lhe dar habilidade e entendimento no início de sua súplica. A ordem foi dada e eu vim para lhe dizer, pois você é muito amado, portanto, considere o assunto e entenda a visão.
Oh, espere. Que visão? Daniel 9 não tem visão. Ele está dizendo que eu venho para lhe dar entendimento na última visão do capítulo 8, que é a única outra visão que existe. Você comigo? Diz que eu vim para lhe dar entendimento na visão que significa a visão anterior, 70 semanas. Estão determinadas para seu povo. Agora, quantos dias há em uma semana? 7. 70 vezes 7 é quanto? 490. Dizendo que estou dando mais 490 anos para que seu povo complete sua missão e apresentar e introduzir o Messias ao mundo. O Messias viria por meio da nação judaica, a sede de Abraão. E a propósito, Pedro foi até Jesus e disse: quantas vezes devo perdoar meu irmão? 7 vezes? E Jesus disse: não digo a você 7 vezes, mas 70 vezes 7. Um símbolo da misericórdia de Deus e o número exato que Deus havia dado a Daniel, e quanto mais misericórdia ele daria à nação judaica para completar sua tarefa, ok. 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua cidade santa, para que várias coisas aconteçam nesse período de tempo. Ouça, para acabar com a transgressão, para dar um fim aos pecados por meio do sacrifício de Cristo, para reconciliar a iniquidade. Você pode dizer: louvado seja Deus, podemos ser salvos de nossos pecados, para trazer uma justiça eterna. Por meio do Messias, para selar a visão, para completar essa visão, a profecia, e para ungir o Santíssimo Cristo. A palavra Messias significa o ungido, para ungir o ungido, o Messias. Agora ele começa a explicar isso. Portanto, saiba e entenda que a partir do momento em que foi dada a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, este é o ponto de partida para a profecia. Para qual profecia? Bem, a primeira profecia que você encontra em Daniel 8. Disse que haveria 2.300 dias e que o santuário seria purificado. Ele disse: eu vim para lhes dar entendimento. Aqui está seu ponto de partida para ambas as profecias. Desde a ordem de restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. E a rua e o muro serão reedificados, mesmo em tempos difíceis. Se você ler o livro de Esdras e Neemias, verá todos os problemas que eles tiveram para reconstruir os muros da rua e da cidade, mesmo em tempos difíceis. E depois de 62 semanas, o Messias será cortado, mas não para si mesmo. Por quem o Messias será cortado? Por você, por mim. Ele morreu no meio de sua vida, em seu auge. E o povo do príncipe que virá. Agora, quando se diz o povo do príncipe que virá, está falando sobre o príncipe que está fazendo guerra com o povo de Deus. O povo do príncipe que virá, o poder romano, destruirá a cidade e o santuário, e o fim disso será um dilúvio. Até o fim da guerra serão determinadas desolações, que é a abominação da desolação. Agora ele está voltando ao assunto no versículo sobre o Messias. Então ele, o Messias, confirmará na aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana ele dará um fim ao sacrifício e à oferta, e sobre a asa das abominações será derramado sobre o desolado aquele que faz a desolação, até que a consumação determinada seja derramada sobre o desolado. E acho que vai fazer mais sentido agora. Ok, vamos ler a passagem. Quanto tempo o anjo disse a Daniel que estava determinado ou cortado para que o povo de Deus, a nação judaica, fizesse seu trabalho mais importante? 70 semanas. Quantos dias há em 70 semanas? 490 na profecia. Quanto tempo é isso? 490 anos. 70 semanas determinadas para seu povo. O anjo Gabriel explicou que daria à nação escolhida mais 400 anos. Eles puderam voltar à terra, reconstruíram a cidade e os muros, em tempo sem problemas, e isso levou cerca de 49 anos. Por isso diz que haveria mais 7 semanas em que isso aconteceria. E eles deveriam apresentar e proclamar o Messias ao mundo número 7. Qual é o ponto de partida tanto para a profecia dos 2.300 dias, quanto para a profecia das 70 semanas? Há apenas um ponto de partida que é dado. Resposta em Daniel 9, versículo 25. Não, pois, e entendam que desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 23 em 2 semanas.
7 semanas para o primeiro período de tempo de construção da cidade na muralha, quando eles voltariam. Com a permissão e o apoio do rei persa, ele na verdade ajudou a subsidiar a construção. E depois diz que até o príncipe Messias haverá 7 semanas e 62 semanas. Portanto, 7 semanas mais 62 semanas são quantas semanas? 69 semanas. Mas a profecia dizia que haveria 70 semanas. Quantas semanas estão faltando? Um 70 menos um 69, todos os contadores aqui dizem, ok, Doug, acelere, nós acertamos. Só quero ter certeza de que sou um aprendiz lento e demorei um pouco para entender isso, amigos. Eu literalmente estava pulando para cima e para baixo porque disse, uou. Jesus veio na hora certa, na primeira vez exatamente como foi predito. Então, quando foi decretado que se seguiria em frente e se construiria Jerusalém, isso está em suas Bíblias, louvado seja Deus, está em Esra capítulo 7. Deus de fato colocou isso lá e também está na história. O papiro elefantino dá forte apoio à nossa conclusão. O decreto de Artaxerxes foi emitido e executado no ano de 457 a.C. Ok, esse é o ponto de partida. Houve vários decretos dados por vários reis que permitiram que eles voltassem, que permitiram que eles reconstruíssem as muralhas, mas o decreto principal e definitivo foi de Artaxerxes, 457 a.C. Como podemos decifrar o código? Há um código de tempo aqui. Aprendemos que há 2.300 dias em Daniel capítulo 8. Depois há outros 490 dias no capítulo 9. Essas profecias se sobrepõem e têm um ponto de partida. O que significa um dia na profecia? Não. E como eu disse, no capítulo 8 de Daniel está escrito 2.300 tardes e manhãs, 2.300 dias de expiação. A propósito, o dia da expiação está chegando para nós. Agora mesmo, se você não sabia disso, estou lhe dando 3 versículos aqui. Tire uma foto da tela e procure por si mesmo. Também está na lição para aqueles que estão assistindo online. Você pode baixá-la em prophecyodyssey.com, Ezequiel 4:6, números 14 e 34, e Jesus em Luke 13:32. Eles vieram a Jesus e disseram que é melhor você se esconder de Herodes. Ele matou João Batista. Ele virá atrás de você. Em seguida, Jesus disse, vá contar a essa raposa, eu ensino e faço curas e expulso demônios hoje. Amanhã e no terceiro dia eu estarei completo. Jesus disse isso 6 meses após o início de seu ministério. Ele não pregou mais 3 dias, ele pregou mais 3 anos. Cristo fez uma profecia, ele usou 1 dia para 1 ano. Você pode dizer amém? Portanto, se você está seguindo Jesus, está seguro. Você tem 2.300 dias, tudo bem. Então, a primeira coisa que você percebe é o ponto de partida para a profecia de 490 anos, porque ela vem em primeiro lugar. Se você passar 490 anos a partir de 457 a.C., chegará a 34 d.C. O que aconteceu então, não vou lhe contar ainda, fique comigo. Porque você perceberá que o anjo então cortou. Ele dividiu essa profecia de 490 anos. Primeiro ele disse que haveria 7 semanas, e esse foi o tempo em que eles construíram o muro na rua nos tempos de angústia. E depois haveria outras 62 semanas, 7 semanas e 62 semanas, ou seja, 69 semanas, para ungir o Santíssimo, o que aconteceu em 27 de agosto. Veja, 69 semanas. Tem 483 anos, vocês podem ver na tela, todos vocês podem ver? Vocês estão comigo. 483 dias, um dia é 1 ano. 4,57. Se vocês passarem 483 anos, chegarão a 27 anos. O que aconteceu em 27 anos? Pergunta número 8. O anjo disse que ao contar 69 semanas a partir de 457, chegaria o Messias, o príncipe. Isso aconteceu? Isso significa que o Messias, o príncipe, começou o seu ministério como o Messias, o ungido. O que aconteceu? Atos capítulo 10, versículo 37. Essa palavra você sabe que depois do batismo que João pregou como Deus, qual é a palavra? Ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Quando ele saiu da água, o Espírito Santo desceu como uma pomba e ele começou sua pregação e seu ministério de ensino depois de retornar do deserto da tentação. Amém. Quando foi essa época? Sou muito grato ao Dr. Lucas, que escreveu o livro de Lucas e que era um excelente teólogo.
Se você ler Lucas, verá que ele nos dá 6 pontos de referência na história. Ele nos conta sobre Pôncio Pilatos, ele nos conta sobre Tibério César, ele nos conta em que ano, ele nos conta quem está reinando, Filipe e Trixonites. E ele nos conta todos esses pontos históricos. E então, ele nos conta que Jesus tinha 30 anos de idade, porque ele tinha idade suficiente para ser batizado. É uma das datas mais bem estabelecidas e documentadas da história, não precisa se confundir. 27 de Cristo. Foi a única vez na história em que a vida desses sumos sacerdotes se sobrepôs à de Tibérios, Caesar, Pôntios, Pilato e Herod. E a todos esses eventos que estavam acontecendo, todas as estrelas se cruzaram exatamente em 27 tempos de Cristo. O profeta Daniel disse: se você passar 483 anos depois de 457, o decreto, o Santíssimo está ungido, você sabe o que isso significa? A eles não apenas sabiam quando ele começaria seu ministério, mas se você soubesse que ele não poderia começar seu ministério até que tivesse idade suficiente para servir como sacerdote ou rabino, o que era 30 anos de idade, você poderia contar 30 anos para trás e descobrir quando ele nasceria. É por isso que os pastores estavam procurando por ele. É por isso que Simon, no templo, diz que Deus me mostrou que eu não morreria até que visse a salvação de Deus quando Joseph e Maria trouxessem o bebê ao templo. Tudo aconteceu na hora certa. Portanto, eu acho que estamos começando a decifrar o código aqui para o batismo de Jesus. Mas então você tem mais uma semana que é adicionada, porque você ainda tem um total de 490 anos. O que acontece então? Veja que aqui diz que Jesus é batizado. Você tem mais uma semana. Jesus veio a Galiléia pregando o evangelho do reino. Como Jesus começou a pregar, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, que tempo está cumprido. Cristo começa a pregar, o tempo está cumprido. O tempo da profecia de Daniel sobre o início do ministério do Messias. Cristo estava falando sobre essa profecia. Jesus se referiu ao profeta Daniel em seus ensinamentos. O reino dos céus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho número 9, o que aconteceria em seguida na profecia. Ela dizia que no meio desta última semana, antes de chegarmos a 34 deste Cristo, a metade do caminho entre as 7 é o quê? 3,5, certo? Quanto tempo Jesus pregou? 3 anos e meio. 3 anos e meio depois de pregar, ele fez cessar o sacrifício. Diz que depois das 62 semanas e das 7 semanas, que são 69 semanas, o Messias será cortado. Mas não para si mesmo. Ele confirma a aliança com muitos por uma semana. Agora, como isso funciona? Ele é cortado no meio da semana, mas confirma a aliança com muitos por uma semana. Amigos, tenho que lhes dizer algo aqui. Ouçam com atenção. Entre os cristãos, há uma grande divergência sobre o significado desse versículo. Bons cristãos, mas vocês precisam entender isso corretamente. Há muitos cristãos evangélicos que ficaram para trás, acham que aquele que está confirmando a aliança é o anticristo. Nós estamos dizendo, não há nenhum exemplo do anticristo fazendo um pacto com ninguém. Foi Cristo quem fez um convênio com seu povo. E no meio dessa última semana ele cortou. Portanto, temos que entender isso direito. Veja quanto tempo você pode ficar nisso. Eles acham que o anticristo virá e que reconstruirão esse templo físico e que na metade do período de 3 anos e meio, todas essas coisas acontecerão e todo esse cenário é muito diferente do que os protestantes costumavam acreditar. Após as 69 semanas, ele faz com que o sacrifício cesse porque ele morre. Eu lhe dei a última resposta no meio da semana. Ele põe um fim ao sacrifício 3 anos e meio depois que Jesus está pregando. Você percebe que quando Jesus começou a pregar, ele não disse aos seus discípulos para irem ao mundo. Não. De fato, os gentios vieram a ele. Ele disse, desculpe, mas fomos enviados às ovelhas perdidas da casa de Israel, porque Daniel disse que ainda há mais 7 anos para a nação judaica. Vamos compartilhar o evangelho exclusivamente com eles para que estejam preparados para pregá-lo a todos, porque Jesus escolheu 12 apóstolos judeus? Não poderia ele ter escolhido alguns gentios e os lançado no meio, pois ainda não era hora? Certo? Diz que eles são os que devem proclamar o Messias, a semente de Abraão. Portanto, Cristo morre na cruz exatamente 3 anos e meio depois, no meio da última semana.
Nossa Páscoa é um sacrifício por nós. Mas os discípulos não foram imediatamente para os judeus. Jesus disse: esperem em Jerusalém até receberem o Espírito Santo. E não quero que vocês sigam o caminho dos gentios, quero que preguem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eles receberão primeiro. Paulo não diz primeiro para os judeus e depois aos gentios. E por quê? Porque eles precisavam de menos trabalho, já tinham o histórico, tinham as escrituras, estavam esperando o Messias e eram bons pregadores. Se é que posso dizer isso. Sou apenas meio judeu, desculpe-me. Então, 3 anos e meio se passaram. Algumas pessoas pegam esses últimos 3 anos e meio, ou essa última semana, e os separam dos 490 anos, e os colocam perto do fim dos tempos, e falam sobre 7 anos de tribulação. Quantos de vocês já ouviram falar de 7 anos de tribulação? Mostre-me na Bíblia onde está escrito 7 anos de tribulação. Eles podem ter entendido isso porque havia 7 dias quando Noé estava na arca e a vida continuava do lado de fora, e eu não sei de onde eles tiraram isso, mas não há nenhuma declaração que diga 7 anos de tribulação. Eles tiram essa última semana da profecia de Daniel, rasgam-na e a colocam no ar e dizem que não sabemos quando vai começar de novo, mas não há nenhum exemplo na Bíblia de separar uma profecia de tempo como essa e colocar a última semana onde você quiser. É tudo uma profecia só, amigos. Tudo bem, ouça o que está escrito aqui. Jesus disse a seus discípulos que concentrassem sua pregação primeiro em que grupo? Ele disse: não sigam o caminho dos gentios, mas vão antes às ovelhas perdidas de quem é a casa de Israel. Nos 3 anos e meio seguintes, eles pregaram exclusivamente aos judeus, até que Pedro teve uma visão em 34 depois de Cristo no telhado, orando para que ele fosse agora aos gentios. Quando isso aconteceu? 70 semanas estão determinadas para o seu povo, para a cidade santa, para terminar a transgressão e dar fim aos pecados. Agora observe o seguinte: como eles puderam ver que Jesus morreu e ascendeu ao céu? Porque diz que ele confirmará a aliança com muitos por 1 semana. Ouça, se você entender isso, faz sentido. O que faremos com os últimos 3 anos e meio? Hebreus capítulo 2, versículo 3 é a sua resposta. Como escaparemos se negligenciarmos uma salvação tão grande que nos primeiros 3 anos e meio começou a ser falada pelo Senhor em pessoa e foi confirmada usando a mesma palavra de Daniel por aqueles que o ouviram? Jesus disse: como o Pai me enviou aos apóstolos, disse: não, eu os envio. Eu fui e confirmei a aliança por 3 anos e meio. Eu morri na cruz, o véu do templo foi rasgado, eu fiz com que o sacrifício cessasse. Eu sou agora o Cordeiro de Deus, mas vocês devem confirmar a aliança por mais 3 anos e meio, o que aconteceu exatamente 3 anos e meio depois. Stephen é pedra, leia Atos capítulo 7. Stephen, que foi o primeiro mártir, prega perante a Suprema Corte Judaica que os líderes da nação teriam sido salvos por Jesus. Ele disse: estou lhe dando mais tempo. Ele fez um apelo poderoso, disse: vejo os céus abertos, vejo Cristo, Ele é o Messias. E sabe o que eles fizeram? Taparam os ouvidos. O que significa um juiz tapar os ouvidos? E rangeram os dentes e o levaram para fora da cidade, assim como haviam levado Jesus para fora da cidade 3 anos e meio antes. Ou o executaram sem o benefício de um julgamento. E as roupas foram colocadas aos pés de Saulo, assim como as roupas de Cristo foram jogadas. E Stephen disse: Pai, perdoe-os, não lhes impute esse pecado, assim como Jesus disse: Pai, perdoe-os, eles sabem o que fazem. É uma repetição do que aconteceu por meio de Cristo, mas agora acontece por meio de um apóstolo. Isso foi em 34 de Cristo, e você sabe quem estava assistindo a essa execução. Paulo. E diz um grande ato, capítulo 8, uma grande perseguição se levantou em Jerusalém, e os judeus foram espalhados por toda parte pregando. E no capítulo seguinte, Paulo se converte e se torna um apóstolo dos gentios, 34 depois de Cristo. O evangelho explode entre os gentios por meio de Pedro e Paulo. 3 anos e meio, Jesus confirma 3 anos e meio. Os apóstolos confirmam para os judeus. Stephen é executado, os judeus como nação rejeitaram o evangelho, e é por isso que Jesus disse: ai de vocês, o templo será destruído, o príncipe está chegando, ele irá. A abominação da desolação vai acontecer. A propósito, isso também está acontecendo novamente no futuro número 11.
Quem é a nação escolhida de Deus? O reino de Deus, disse Jesus, será tirado de vós e dado a uma nação que dê os seus frutos. Os judeus ainda podem fazer parte dessa nação escolhida, sim, mas os gentios podem fazer parte dessa nação escolhida? Nós, judeus e gentios, somos enxertados na mesma árvore e Jesus é o único Messias para judeus e gentios. Não há outra escolha, amigos. Amém. Há apenas um nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Ele não é um judeu que o foi exteriormente, mas é um judeu que ganhou o quê? Interiormente. Número 12, de acordo com o anjo que falou com Daniel, que evento final daria início ao fim dos 2.300 anos. Ok, agora todos entendem que cobrimos a profecia de 490 anos. Chega ao ano 34 de Cristo. O Messias foi apresentado. No Pentecostes, os judeus anunciaram o Messias ao mundo e durante a crucificação ou a perseguição, eles anunciaram o Messias ao mundo. O que acontece a seguir, vamos agora para Daniel 8. Ele diz que o santuário será purificado, você ainda está comigo? E tudo bem. Ele me disse que durante 2.300 dias o santuário será purificado. Purificado de quê? Cristo, nosso sumo sacerdote, os pecados de todos que já pecaram, Ele está carregando nossos pecados, Ele é o portador do pecado, Ele está no templo do céu como nosso sumo sacerdote. E Ele tem um santuário na terra. Você é o santuário dEle. Amém. Tudo bem, os 490 anos ou 70 semanas foram completados. Há um tempo profético restante. Se você partir de 34 d.C. e adicionar os 1810 anos restantes, quando isso chegará a 1844. Pastor Doug, não me lembro de ter ouvido falar sobre isso na história. O que está acontecendo em 1844 foi, na verdade, um período muito importante na história por um motivo. Houve um grande reavivamento em todo o mundo. Muitas pessoas pensaram, quando estudaram as profecias de Daniel, que Jesus viria. Eu vou lhe dar um pequeno fato surpreendente que você provavelmente não sabe. Quantas pessoas já ouviram falar da religião Bahá'í? A religião Bahá'í, os Bahá'ís também abriram a profecia de Daniel, estudaram a mesma profecia e disseram, sabe, isso vem em 1844. Eles usam essa mesma data. Interessante porque é a única data que aparece. Você gostaria de saber quando o comunismo nasceu? Karl Marx escreveu seu manifesto em 1844 e o ateísmo começou a se espalhar pelo mundo. Confira alguns fatos rápidos e surpreendentes. Quem quer saber qual foi a primeira mensagem de e-mail? A primeira mensagem de e-mail foi de Robert Morse, que inventou o código Morse. E a primeira mensagem foi da Bíblia. O que Deus fez. Essa foi a primeira mensagem. Você sabe quando ele fez isso? 1844. A evolução está espalhada pelo mundo todo. De onde veio isso? Charles Darwin. Você sabe quando ele obteve sua teoria durante a excursão do HMS Beagle? Adivinhe em que data? 1844. A Bíblia Codex Sinaiticus é descoberta no mosteiro de Santa Catarina. 1844. O Édito de Tolerância é aprovado, permitindo que os judeus voltem e se estabeleçam na Terra Prometida. 1844. O nascimento da evolução e o nascimento do ateísmo. Todas essas coisas estão acontecendo. A Revolução Industrial, Friedrich Nietzsche diz que Deus está morto. Joseph Smith, fundador da Igreja Mormon, que eu acredito ser um cristianismo falsificado. E não quero ser grosseiro, mas é nisso que acredito. Ele morre em 1844, Brigham Young vai para Utah. Quero dizer, é um ano crucial. Há 7 eras da igreja, começando com Éfeso, a primeira era da igreja, e depois temos Samaria, e à medida que passamos pelas diferentes eras da igreja, chegamos à última era da igreja, que é chamada de Laodiceia. Significa o julgamento do povo Cristo, é o nosso sumo sacerdote. O julgamento final, antes de sua vinda, está começando o dia da expiação, foi um tempo de julgamento. Cristo tem servido como nosso sumo sacerdote no céu desde sua ascensão em 1844. Há 2 apartamentos no santuário. Ele entrou em sua fase final. Começou um julgamento de acordo com os livros que estão escritos. Portanto, número 13, quando Jesus ascendeu ao céu, onde continuou seu ministério por nós, visto que temos um grande sumo sacerdote que atravessou os céus,
Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos firme a nossa confissão. Cristo veio, Hebreus 9:11, Cristo veio como sumo sacerdote das coisas boas que viriam com um maior e mais perfeito que tabernáculo não feito por mãos humanas, que não é desta criação. Ele está no templo celestial, amigos, é nosso sumo sacerdote, amém. Quando ele chorou e morreu na cruz, o propósito do templo terrestre acabou e não será reconstruído. Número 14. Deus ainda tem um templo na terra? O que diz Efésios 19, as casas de Deus foram edificadas sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Jesus Cristo a principal pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o bem. Um templo santo no Senhor, no qual vocês estão sendo edificados para a habitação de Deus. Vamos dar uma olhada no nosso gráfico, vamos colocá-lo na tela e também teremos uma versão tridimensional do gráfico aqui. Deixe-me ver se você o tem aqui onde eu possa ver tudo. Então aqui temos o início, quando 4:57. Você tem os primeiros 490 anos que vão até o batismo de Jesus, que ocorre quando 27 de Cristo. Esse é o tempo para a nação judaica. Nos próximos 3 anos e meio, Cristo confirma a aliança em pessoa. E então ele faz com que o sacrifício cesse. Ele morre na cruz, mas disse: não vá aos gentios, mas vá às ovelhas perdidas. Mas eles rejeitam. A Suprema Corte rejeita a mensagem de Stephen. E o tempo deles é cortado como nação. Agora o evangelho está espalhado por toda parte, mas ainda temos tempo para a purificação do santuário. A igreja de Deus seria lançada por terra. A verdade seria lançada por terra. Agora, se você for esse período de tempo restante, que 810 anos, 483 anos, não estou me enganando, 10 anos você chega ao tempo. 18:44, você sabe o que mais aconteceu em 18:44 junto com Karl Marx e Charles Darwin e todas essas coisas que estavam acontecendo naquele ano, a última fase da igreja. Deus começou um movimento em que os cristãos deixaram de lado suas diferenças e disseram: por que a igreja cristã está tão dividida? Deus disse: todos saberão que vocês são meus discípulos pelo amor que tiverem uns pelos outros. Um rebanho, você sabe que quando Jesus vier, você terá 2 grupos. A marca da besta e o selo de Deus, não percam o sábado de manhã, estamos estudando isso. A marca da besta e o selo de Deus, o que vai acontecer antes da vinda de Jesus, vai haver um abalo no cristianismo e vai haver um reavivamento. E o povo de Deus vai voltar para a palavra de Deus e o santuário vai ser limpo dos falsos ensinamentos da idade das trevas. Em 18:44, Deus iniciou um movimento que é a igreja protestante que mais cresce no mundo hoje e é chamada de Igreja Adventista do Sétimo Dia, amigos, e está se espalhando por todo o mundo, porque está chamando as pessoas que amam a Bíblia de volta para a Bíblia, mesmo que não seja popular. Jesus nunca disse que ela seria popular. Ele disse que a verdade os libertará. Essa profecia tem tudo isso delineado. Ele está agora limpando o templo no céu, ele ainda não terminou. Quando ele terminar e Miguel se levantar, haverá um tempo de angústia como nunca houve. E louvado seja Deus, ele não terminou a limpeza na terra. Amém? Ou você e eu estaríamos em apuros. Mas um dia a lavanderia fechará. Precisamos tirar proveito do sangue de Cristo agora, amigos. Vocês podem dizer amém? Em 1844, quando Jesus, nosso sumo sacerdote, começou a purificar o templo celestial, teve início um avivamento, um movimento fenomenal. As pessoas em todos os lugares começaram a se voltar. Cristo está vindo para uma igreja que está voltada para as doutrinas que uma vez foram entregues aos santos. Eles não vão guardar 9 ou 8 mandamentos. Você não terá um desconto de 20 ou 10%, pode dizer amém? O diabo vai ficar zangado com a igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Número 15. Que aspecto singular de seu ministério redentor Jesus iniciou para a sua igreja em 18:44. Chegou o momento em que o julgamento deve começar. E na casa de Deus os nomes daqueles que afirmaram ser cristãos serão verificados antes de serem admitidos.
Os anjos querem ter certeza de que antes de voltarmos, não causaremos os problemas que Lucifer causou, amém? E há um julgamento em andamento. Vocês não sabem que Salomão diz que Deus trará a julgamento toda obra e toda coisa secreta, amigos? Quero meus pecados sob o sangue. Não quero que vocês saibam de minhas coisas secretas. Podem dizer amém? Portanto, tenho que me apressar até o fim. Há boas notícias aqui para você. Jesus é nosso sumo sacerdote no céu. Não precisamos ter medo de seu julgamento final. Você sabe por quê. Diz que a corte está sentada. A número 16. A nossa grande esperança é que Jesus é o nosso advogado. Você pode dizer amém? 1 Sião 2:1, ele é o nosso juiz. Se você for ao tribunal e tiver o melhor advogado de defesa, ele é seu juiz, ele é seu amigo, ele é sua família e ele é sua testemunha, você está em boa situação. Se você temer a Deus, não terá medo de mais nada se não temer a Deus. Terá medo de tudo o mais quantos querem entregar seus corações a Cristo esta noite, amigos, fazer parte de seu povo. Deus os abençoe. Quero que orem com seus grupos quando sairmos do ar. Estarei orando aqui em Manhattan com o nosso grupo local e não percam o nosso próximo estudo amanhã de manhã. Falaremos sobre a Babilônia e os Requintenfor amanhã à noite.